Voltamos com a resposta. A resposta correta é o item D. Para a melhor compreensão da realidade social brasileira, é importante a análise de pontos estruturais da sociedade brasileira, além dos indicadores, tais como a concentração de terras, o processo de industrialização, orçamento público e a tributação do país. Então foi isso, em síntese, que a gente viu na aula anterior, de que os indicadores sociais eles não conseguem abranger toda a manifestação da desigualdade social do Brasil. É necessário a gente olhar um pouco para questões e dados mais estruturais da nossa economia e da nossa sociedade. Agora, nós vamos olhar um pouco para as tendências da economia e da sociedade brasileira nos próximos anos, nas próximas décadas, né? Com base do desenvolvimento econômico e social que foram e por políticas e programas realizados nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer. A economia e a sociedade brasileiras tiveram significativas mudanças a partir do início do Plano Real, em 1994. No período anterior, que envolve a década de 1980, início dos anos de 1990, a economia sofria com uma elevada inflação crônica, com características de hiperinflação. Além disso, o baixo crescimento, a demanda reprimida, o elevado desemprego e as dificuldades fiscais e cambiais também foram aspectos recorrentes do período anterior a 1994. Então é importante aqui chamar atenção e lembrar que na década de 1980 o Brasil passou por um processo de hiperinflação. As taxas de inflação foram as maiores já vistas na história do país, que ainda no início dos anos 90 também. Quando Fernando Henrique assumiu o poder, o governo, o principal objetivo era esse, era acabar com o processo inflacionário, que também corroía, é importante dizer, salários dos trabalhadores, e isso auxiliava também ao aumento da desigualdade social. No entanto, a gente viu nas aulas anteriores, lá um pouco dessa unidade 2, mas também lá atrás na unidade 1, de que o processo de desenvolvimento econômico da década de 1990 trouxe a precarização do trabalho, a informalidade, teve um aumento nesse período. Então, a renda, de certa forma, perdeu também, houve também uma disparidade entre as rendas, teve uma sustentação de uma taxa de desemprego alta nesse período, né? Agora a gente vai falar um pouquinho do Plano Real e de suas características. O Plano Real teve seu início em 1993 no governo de Itamar Franco. Esse plano foi elaborado após o insucesso de planos de estabilização de combate à inflação que foram adotados ao longo da segunda metade da década de 1980 e do início da década de 1990. O principal objetivo do Plano Real era reduzir e controlar a elevada inflação vigente no período. Além disso, ressalta-se que no início dos anos 90 houve uma maior abertura da economia brasileira ao exterior, renegociação da dívida externa e privatizações. Como a inflação foi diagnosticada com um significativo componente inercial, o Plano Real foi adotado de forma gradual por meio da chamada substituição natural da moeda. Além disso, o déficit público também foi considerado um dos fatores que impactavam a inflação e que deveria ser revertido. Para o controle dos preços internos, ainda no final do governo Itamar, foi mantida a chamada âncora cambial, com a taxa de câmbio muito valorizada,
chegando a R$ 84 por dólar, 84 centavos de real por dólar, em novembro de 1994. Se por um lado esse processo trouxe resultados positivos para a diminuição nos preços, uma vez que o aumento do número de produtos importados na economia pressionava a baixa dos preços dos produtos nacionais, por outro, trouxe resultados negativos em termos produtivos, pois muitas empresas não estavam preparadas para a concorrência dos produtos importados. Já no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, destaca-se a chamada âncora monetária, com a manutenção de uma taxa de juros muito elevada, especialmente para atrair recursos externos. Então, essa âncora cambial, ela funcionou justamente para a atração de produtos importados, ou seja, o real, no início do plano real, ele estava mais valorizado que o dólar. Então, os produtos importados estavam muito baratos. Então, houve uma entrada como forma de realizar uma concorrência para os produtos nacionais. Isso realmente fez uma pressão para a queda dos preços, né? Para a queda dos preços. Só que isso teve um impacto negativo na produção. A produção econômica nacional, ela não estava, de certa forma, preparada para encarar ou enfrentar essa concorrência de produtos importados. Então, vinham os produtos importados e pressionavam os preços para baixo. No entanto, isso teve um impacto negativo nos empregos, né? Muitas empresas, indústrias não aguentaram essa concorrência e tiveram que fechar. E, apesar de diminuir a inflação, teve um impacto negativo no mercado de trabalho. A estabilização da inflação proporcionou uma recomposição dos mecanismos de crédito e uma maior capacidade de os agentes econômicos elaborarem prognósticos. No entanto, apesar de uma demanda que estava reprimida, as perspectivas de que com a estabilização da inflação ocorreria uma forte retomada do crescimento econômico não se concretizaram. A taxa de crescimento econômico médio de 95 a 98 foi de 2,5%. No início do governo FHC, em 1999, foi implementada uma nova base da política macroeconômica, chamado tripé econômico. Os pilares do tripé são sistemas de meta de inflação, 2, superávit primário e 3, câmbio flutuante. Então, só para falar um pouco desse primeiro parágrafo do slide, é aquilo que a gente chamou a atenção, que o combate à inflação ele trouxe muitos benefícios, mas também alguns problemas para a indústria, para o mercado de trabalho, para o crescimento econômico interno, né, que foi muito baixo na década de 90. Já no segundo governo FHC, foram colocadas medidas estruturais na economia, mudanças como superávit primário e metas de inflação, que de certa forma elas engessam qualquer forma e qualquer política de desenvolvimento econômico. Antes de você fazer investimentos em áreas sociais, você deve cumprir as obrigações financeiras, as obrigações econômicas de não gastar tanto. No primeiro mandato de Lula, houve a manutenção do tripé macroeconômico, uma revisão das metas de inflação e de superávit primário e a taxa de juros muito elevada. Ademais, houve a implementação do programa de transferência de renda Bolsa Família, com o intuito de reduzir a extrema pobreza no país e a política de valorização do salário mínimo. O cenário econômico externo se apresentava positivo, especialmente no que se refere à alta dos preços das commodities, impactando positivamente na economia brasileira. Ressalta-se que o governo conseguiu atingir as metas definidas, com diminuição do endividamento, acúmulo de reservas, melhora nas transações correntes e no desempenho econômico.
A partir do início do segundo mandato de Lula, em 2007, a política econômica adotada tinha como objetivo fomentar o crescimento econômico. Além de um relevante crescimento econômico com estabilização do nível de preços e equilíbrio fiscal, o governo Lula teve sucesso diante da crise internacional e foi reconhecido como governo que criou empregos e diminuiu a pobreza. Portanto, além de resultados positivos em termos econômicos, registrou importantes avanços sociais e regionais. Só para fazer um resumo aqui do governo Lula, que ele manteve a estrutura da política macroeconômica do governo anterior, do Fernando Henrique Cardoso. No entanto, alterou de forma criativa e de um diagnóstico muito realista da desigualdades sociais do país, através utilizando pouco dinheiro, como Bolsa Família, que não chegava nem a 1% do orçamento público brasileiro, mas mudou a realidade de diversas famílias no país. Além disso, o segundo governo Lula passou-se pela crise do subprime, uma das piores crises do capitalismo, em 2008. Os efeitos negativos vieram à tona em 2009 na economia brasileira. E o governo Lula fez políticas anticíclicas para que os efeitos negativos fossem um pouco mais brandos, né? A economia brasileira cresceu muito no ano de 2010. Tá? No último ano do mandato de Lula, 2010, sua aprovação estava muito elevada. Assim, nas eleições presidenciais, o PT conseguiu eleger Dilma Rousseff para a presidência. Como principais medidas econômicas adotadas no primeiro mandato, destacam-se redução dos juros. O Comitê de Política Monetária, Copom, cortou a taxa básica de juros Selic de 12,5% para 7,25% entre 2011 e 2013, chegando ao menor nível até então. Financiamentos do BNDES, desonerações tributárias, diversos setores da economia foram desonerados, com destaque para a folha de pagamento, IPI e PIS/COFINS. Apesar das medidas econômicas que visavam impulsionar a economia, iniciou-se uma tendência de piora dos indicadores de nível de atividade, do mercado de trabalho, aumento da inflação e piora nas contas públicas. Adicionalmente, o contexto internacional estava ruim, com destaque para a piora da crise da Europa a partir de 2011. O crescimento do PIB reduziu, passando de 3% em 2013 para 0,5% em 2014. Com a diminuição do crescimento econômico, combinado com as desonerações fiscais, houve uma piora das contas públicas. Além disso, o avanço da Operação Lava Jato não só aumentou o descontentamento da população sobre a classe política no que se refere à corrupção, mas também impactou no desempenho da economia. Foi nesse contexto que ocorreram as eleições presidenciais de 2014, nas quais houve uma disputa acirrada entre a presidente Dilma e o candidato do PSDB, Aécio Neves. Com a piora da crise econômica e política, a presidenta Dilma sofreu um impeachment em 2016, assumindo seu vice Michel Temer. Temer alterou a equipe econômica e aprofundou as medidas restritivas que vinham sendo colocadas em prática no governo Dilma. O impeachment da presidente Dilma pode ser analisado no âmbito da disputa de interesses entre as diferentes classes sociais no Brasil. De acordo com Armando Boito Júnior, 2016, as duas características interligadas que foram definidoras da crise política no Brasil foram a ofensiva política restauradora da direita neoliberal e a decisão do governo neodesenvolvimentista de Dilma Rousseff de adotar uma política de recuo passivo diante de tal ofensiva. A despeito das incertezas políticas, o governo Temer conseguiu a aprovação das duas agendas estruturais com apoio dos congressistas. A primeira delas foi no âmbito fiscal, com a aprovação da Emenda Constitucional 95 no final de 2016. E a outra foi a reforma trabalhista. Então, duas medidas que engessaram, de certa forma, o desenvolvimento econômico do país, a reforma trabalhista e a Emenda Constitucional 95. Tá? Então,
depois de tudo isso, vamos olhar uma questão que sintetize tudo isso que a gente viu como forma de perspectivas para a economia e para a sociedade brasileira. As medidas adotadas durante o governo Temer, a Emenda Constitucional 95 e a reforma trabalhista, podem trazer uma série de efeitos econômicos e sociais. Dentre eles, podemos citar: item A, aprofundamento da desigualdade social, precarização do mercado de trabalho e piora nos serviços públicos ofertados. Item B, aumento da oferta de empregos, mas com precarização do trabalho e melhora na oferta dos serviços públicos. Item C, aprofundamento da desigualdade de renda e crescimento econômico. Item D, melhora da distribuição de renda e precarização do trabalho. Item E, aumento da oferta de emprego e redução da desigualdade social. Vamos para a resposta. Item A, aprofundamento da desigualdade social, precarização do mercado de trabalho e piora dos serviços públicos ofertados. Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima.